Permanecer na ignorância ou nos informar. Pedro Augusto Borges Correia. Estagiário. Publicado em 4 de janeiro de 2022. Algumas pessoas se informam sobre tudo o que as preocupa, enquanto outras preferem não fazer isso, recorrendo às próprias deduções e ideias. Por que isso está acontecendo? O que diferencia essas duas abordagens? Na psicologia, se fala sobre um fenômeno denominado ignorância motivada, a situação em que a pessoa não quer saber o motivo de eventos específicos. Acontece, por exemplo, quando alguém se sente mal e não quer ir ao médico por medo. O fato de que alguém lhes diga a causa do desconforto provoca ansiedade maior do que permanecer na ignorância. Esse comportamento costuma ser visto no território das ideologias, em que a pessoa que não quer aprender sobre certas coisas para que as suas crenças não sejam contestadas. No entanto, existem mais fatores que explicam essa realidade psicológica. Ignorar ou se informar. Alguns apontam que a ignorância, ou o desejo expresso de não ser informado sobre as coisas, está polarizando a sociedade. No entanto, há outro fenômeno não menos importante, aqueles que se informam por meio de fontes não confiáveis e ou tendenciosas, com dados que apenas corroborem com as suas crenças e ideologias. Esse é um fenômeno muito complexo. Estudos conduzidos pela Universidade de Winnipeg e pela Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, realizaram uma experiência impressionante, em 2017. Foi solicitado a uma grande amostra de pessoas sobre ler e responder perguntas sobre uma opinião com a qual concordavam ou ler sobre um ponto de vista oposto. A questão levantada foi a opinião sobre casamento gay. Se os participantes decidissem ler a opinião com a qual concordam, eles poderiam ganhar $7. Se optassem por ler a opinião contrária, poderiam ganhar 10. O resultado foi que 63% das pessoas optaram por ler somente as informações consistentes com as próprias convicções. O propósito de não querer descobrir algo que não se encaixa na sua forma de ver o mundo é evitar a dissonância cognitiva ou, na prática, o desconforto que surge quando dois pensamentos se contradizem. Às vezes, quando nos informamos sobre determinados assuntos podemos encontrar dados que contradizem o que tínhamos como certo. Isso pode ser desagradável para grande parte das pessoas. Mas, por outro lado, outras pessoas aceitam essa contradição com mente aberta e se permitem aprender e assumir perspectivas diferentes. Emoções, utilidade e familiaridade. Permanecer na ignorância ou se informar depende de 3 fatores, segundo a ciência. Saber por que algumas pessoas querem aprender sobre determinados temas enquanto outras optam por não fazer isso é algo que sempre chamou a atenção dos especialistas. A Universidade de Londres realizou um estudo para compreender essas diferenças individuais na busca de informações. Este trabalho revelou informações interessantes. Em primeiro lugar, as pessoas procuram ou não determinadas informações com base em como o que podem encontrar as fará sentir. É aqui que entra o aspecto emocional e também o motivacional. Isso me interessa. O que encontrar poderá me incomodar. Isso me fazer sentir pior. O segundo aspecto é a utilidade. Escolher entre permanecer na ignorância ou nos informar sobre um tópico específico parte do fato de acharmos que essa informação pode ser útil ou não. Um exemplo são as vacinas. Aqueles que não acreditam em sua eficácia, não encontram justificativa para ler relatórios ou dados científicos sobre isso. Por que vou fazer isso se não quero ser vacinado e não vou vacinar os meus filhos? O último fator está relacionado ao fato de a informação encontrada estar em sintonia com a própria perspectiva. Aqui novamente aparece a necessidade de buscar dados que estejam em conformidade com as próprias crenças, evitando assim as dissonâncias cognitivas. A própria realidade. Os pesquisadores George Loewenstein, Russell Goldman e David Agnon, da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, encontraram outra resposta não menos interessante, em um estudo de 2017. Eles afirmam que muitas pessoas evitam aprender sobre coisas que podem ameaçar a realidade autoconstruída que possuem. Isso faz com que muitas pessoas, por exemplo, comam o que quiser sem checar se os alimentos consumidos são prejudiciais, têm muitas calorias, etc. Além disso, elas escolhem ler apenas fontes de notícias alinhadas com a própria filosofia de vida. De qualquer forma, os pesquisadores apontam que permanecer na ignorância ou se informar sobre temas importantes, principalmente do ponto de vista coletivo, tem muito a ver com a personalidade individual. Há pessoas que não toleram ser contrariadas ou não querem alterar a percepção que possuem da realidade. Por outro lado, muitas outras pessoas não têm medo de obter informações inovadoras porque sabem que consultar fontes variadas com visões diferentes amplia as perspectivas de análise e permite uma tomada de decisão muito melhor. Fonte: a mente é maravilhosa.